Fala galera, sejam bem-vindos. Bora falar de um assunto que quem acompanha futebol europeu de perto já tá careca de saber, mas que aqui no Brasil ainda não recebeu o espaço que merece. Porque o que Igor Jesus está fazendo na Inglaterra é coisa séria. A imprensa europeia já tá de queixo caído com esse cara. E hoje a gente vai entender por quê. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque aqui a gente fala de brasileiro voando lá fora antes de todo mundo. Vamos começar do começo porque o contexto importa. Igor Jesus chegou ao Nottingham Forest sem aquele barulho todo que vem com as grandes contratações. Saiu do Botafogo em julho de 2025, depois de ser peça fundamental nos títulos do Brasileirão e da Libertadores, e foi para a Inglaterra por cerca de 10 milhões de libras. Sem manchete gigante, sem aquela cobertura exagerada de imprensa, sem hype. Chegou quase em silêncio. E é exatamente por isso que o que ele está construindo impressiona ainda mais. Porque quando você chega sem barulho e começa a fazer o campo falar por você, o reconhecimento que vem depois tem um peso diferente. É mérito puro, é desempenho, é trabalho. E o trabalho de Igor Jesus dentro de campo nos últimos meses tem sido de um nível absurdo. O futebol inglês é exigente, quem conhece sabe. O ritmo é diferente, o físico é diferente, a intensidade é diferente. Centroavante brasileiro que chega na Premier League e demora para se adaptar não é novidade, é quase esperado. Mas Igor Jesus fez diferente. Ele foi crescendo jogo a jogo, acumulando confiança, entendendo o que o clube precisava dele e quando as peças se encaixaram, o cara explodiu. E aí não foi mais crescimento gradual, foi virada de chave mesmo. Nas últimas semanas, Igor Jesus mudou de nível, simples assim. Na Liga Europa, o brasileiro foi decisivo de um jeito que faz a torcida do Forest gritar o nome dele até ficar rouca. Na vitória por 3-0 sobre o Fenerbahçe em Istambul, ele não só marcou gol, ele deu assistência para o terceiro gol de Gibbs White, ele foi um dos melhores em campo. Foi aquela atuação de camisa 9 dominante que a gente vê de vez em quando e que fica na memória. Daquelas que fazem o adversário sair do campo sem entender direito o que aconteceu com ele. E a imprensa europeia? Enlouqueceu. Não tem outro jeito de descrever. Os jornais ingleses, os portais especializados, os analistas de futebol que cobrem a Liga Europa com lupa estão encantados com esse cara. Não é elogio passageiro, não é destaque de uma semana boa. É reconhecimento de que tem um atacante diferenciado surgindo ali no Forest. E quando a imprensa inglesa resolve adotar um jogador, o mundo do futebol presta atenção. Mas o que deixou todo mundo boquiaberto de verdade foi a marca histórica. Com o gol contra o Fenerbahçe, Igor Jesus chegou a 7 gols na Liga Europa e se tornou o maior artilheiro da história do Nottingham Forest em competições europeias. E não para por aí. Ele também é o artilheiro isolado da edição atual do torneio. Para quem não sabe o tamanho disso, o Forest é um clube inglês com tradição europeia de verdade, bicampeão da Copa da Europa, predecessora da Champions League. Clube que já teve jogadores fantásticos passando por ali. E um brasileiro que chegou recentemente, sem alarde, foi lá e quebrou um recorde histórico numa competição europeia. Isso não é detalhe. Isso é um cara de 24 anos escrevendo o nome dele na história de uma instituição do futebol mundial. Imagina o que vem pela frente. Agora, o que está fazendo Igor Jesus se destacar tanto? Porque tem muita gente boa jogando na Europa. O que tem esse cara que está chamando tanta atenção? Quem assiste aos jogos percebe logo. Ele tem tudo que o futebol europeu exige de um centroavante moderno. Presença física forte, inteligência de movimentação dentro da área, posicionamento preciso e uma frieza na finalização que é característica de atacante que sabe que vai fazer gol antes mesmo de a bola chegar nele. Além disso, Igor Jesus tem aquela capacidade de decidir em jogo grande. Não desaparece quando a pressão aumenta, aparece. E tem uma coisa que o futebol europeu valoriza mais do que talento isolado: regularidade. Não adianta fazer um jogo fantástico e sumir por 3 semanas. O que os clubes grandes querem, o que a imprensa destaca, o que faz um atacante entrar de verdade no mapa do futebol europeu é constância, é ser decisivo de forma contínua.
E Igor Jesus está mostrando exatamente isso. São 12 gols e 2 assistências em 34 jogos pelo Forest na temporada. Jogo após jogo, gol após gol, atuação após atuação. E aí a gente chega num ponto importante, o momento. Centroavante, quando entra numa fase dessas, é uma força da natureza. A bola começa a procurar o cara, o campo parece menor para ele. Cada chance vira gol, cada jogada vira perigo. Igor Jesus está nesse momento agora. Está jogando com aquela confiança de artilheiro que nenhum treinamento do mundo consegue fabricar. Você ou tem ou não tem. E ele está com ela em dose máxima. Os zagueiros que enfrentam ele nos últimos jogos podem confirmar. Não é fácil. O cara marca, prende a bola, ganha no físico, sai por cima no duelo aéreo e ainda aparece na hora que mais dói. Tipo de atacante que tira o sono de qualquer defensor. E com todo esse desempenho, vem a pergunta que todo mundo está fazendo. Igor Jesus vai entrar no radar da seleção brasileira? Porque olhando o que ele está fazendo, fica difícil ignorar. A seleção precisa de centroavante. Sempre precisou. E quando um brasileiro está quebrando recordes históricos em competição europeia, marcando em sequência, sendo exaltado pela imprensa lá fora, a convocação começa a ser uma conversa natural. Não à toa, o nome dele já circula entre os cotados para os próximos amistosos da seleção, que servem de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A história já foi feita, o recorde já é dele, o reconhecimento europeu já chegou. Agora a questão é saber se a comissão técnica vai olhar para isso no momento certo ou vai deixar o cara ganhar ainda mais destaque no exterior antes de lembrar que ele existe. Uma coisa é certa, Igor Jesus chegou na Europa sem barulho e está saindo do silêncio com um nome gravado na história. O Forest tem um artilheiro histórico, a Liga Europa tem um dos atacantes mais em forma do momento. E o futebol brasileiro tem mais um cara voando lá fora que merece ser celebrado aqui. Até onde vai Igor Jesus? A fase que ele está vivendo sugere que a gente ainda não viu o melhor dele. E isso, convenhamos, é assustador pro bem. Deixa o like se você curte acompanhar brasileiro brilhando na Europa. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Igor Jesus merece ser convocado para a seleção agora? Porque esse camisa 9 está fazendo barulho em solo europeu. E barulho desse tamanho não dá para fingir que não ouviu.